Olá, pessoal. Segundo estimativas dos cientistas, mais de 1,5 milhão de espécies de animais vivem em nosso planeta. E estamos falando só daquelas que já foram descobertas e estudadas. Obviamente, nem todos conseguem ser amigos uns dos outros. Qual inimizade dos animais na natureza você acha que é a mais forte? Você provavelmente está pensando nos cães e gatos, mas essa briga todos já conhecem. Na verdade, existem muitos outros inimigos mortais no planeta. No vídeo de hoje falaremos sobre animais que, quando se encontram, são problema na certa. Crocodilos e hipopótamos. Praticamente todo mundo tem medo de crocodilos. A maioria acha que eles são os sanguinários donos das lagoas e dos rios. No entanto, poucas pessoas sabem que seus vizinhos de habitat, os hipopótamos, estão longe de serem tão inofensíveis quanto parecem à primeira vista. Por causa dos desenhos infantis, temos nas nossas cabeças a imagem do hipopótamo como um animal gentil, lento e bonitinho. Mas na vida real ele corre bastante, alcançando velocidades de até 30 km por hora. Isso sem falar que ele não come só mato, não. Pois é, os hipopótamos não são vegetarianos. Na verdade, não faz muito tempo que os cientistas descobriram os hábitos carnívoros destes animais. E embora eles comam carne apenas nos casos mais extremos, como durante uma seca, por exemplo, se necessário, eles podem se alimentar até de crocodilos. Outro fato interessante que os pesquisadores descobriram não tem muito tempo é que os hipopótamos são parentes das baleias. Mas quem é o verdadeiro rei dos rios e das lagoas? Os hipopótamos aparentemente inofensivos ou os crocodilos cheios de dentes? Bem, na África, por exemplo, o crocodilo do Nilo é considerado um dos animais mais perigosos. Segundo várias fontes, anualmente são registrados entre 270 e 750 ataques a pessoas. No entanto, os hipopótamos ainda são considerados os animais mais agressivos do continente africano. Isso por causa do seu hábito de virarem os barcos que passam perto deles e matarem seus passageiros, coisas que os crocodilos quase nunca fazem. No entanto, em várias regiões africanas, os crocodilos e os hipopótamos vivem lado a lado diariamente. O que acontece quando esses dois se encontram cara a cara? Na verdade, nada de especial. Em geral, os crocodilos tentam nem se aproximar dos filhotes dos hipopótamos, especialmente na presença de sua mãe. E se eles estiverem por perto, os crocodilos se comportam da maneira mais cautelosa possível. Mesmo assim, incidentes isolados, como por exemplo uma disputa por comida, podem terminar muito mal para os crocodilos. Leões e hienas. Não é preciso entender de biologia para saber sobre a inimizade de leões e hienas. Essa guerra de séculos foi mostrada no famoso desenho da Disney, O Rei Leão. That was it? Pois é, as hienas e os reis da floresta se odeiam a nível genético e estão prontos para começarem uma batalha mortal em qualquer oportunidade. Os leões costumam sair ganhando devido à sua força e resistência física, mas isso nem sempre acontece. Mas qual a razão desse confronto irreconciliável? O que acontece é que, na cadeia alimentar, os leões e as hienas estão no mesmo nicho. Em outras palavras, esses animais são concorrentes diretos e caçam as mesmas presas. As hienas superam os leões em número, o que lhes dá uma vantagem inegável. No entanto, em uma disputa direta, é provável que os troféus de caça fiquem para o rei da selva mesmo. A exceção são as situações nas quais um único leão precisa enfrentar um bando inteiro de hienas. Isso acontece nos casos em que um leão velho é expulso do seu grupo. Então, o animal se torna um eremita, vive sozinho enquanto vai envelhecendo. É aí que ele se torna um alvo vulnerável para um grande bando de hienas sedentas de sangue. Além de seus números, elas possuem outra arma mortal, suas mandíbulas. Acredita-se que a mordida da hiena tenha um poder monstruoso. Às vezes, o confronto entre essas duas espécies se transforma em uma verdadeira guerra. Isso aconteceu, por exemplo, em 1999, quando
35 hienas e 6 leões morreram como resultado de uma batalha de 2 semanas no deserto da Etiópia. Todas as noites acabavam com uma batalha mortal e durante o dia os animais descansavam da luta em abrigos. A propósito, em alguns casos, essas espécies de animais matam até os filhotes uns dos outros, não para comê-los, mas como parte de uma estratégia de sobrevivência. Guerra das formigas. Parece que as pequenas formigas são inofensivas, não é mesmo? Mas acredite, elas podem ser muito perigosas umas para as outras. A guerra entre formigas são uma forma muito comum e agressiva de interação entre indivíduos de diferentes colônias. Ela está associada principalmente à competição por fontes de alimentos. As formigas apareceram em nosso planeta há cerca de 160 milhões de anos e rapidamente se estabeleceram em vários diferentes ecossistemas, tornando-se representantes de uma das maiores populações da Terra. Hoje em dia existem no planeta cerca de 16 mil espécies de formigas. O número total desses insetos chega a um número impensável de 10 trilhões. Ou seja, isso significa que existem mais de 1 milhão de formigas por pessoa. Não é de surpreender que, com essa população, as formigas não possam evitar conflitos não só com outros bichos, mas também entre elas mesmas. Isso é explicado pelo fato das formigas serem insetos sociais. Cada colônia tem uma estrutura de hierarquia e traços característicos. Assim, qualquer membro que não for deste grupo tende a ser visto como um inimigo. É assim que a maioria dos conflitos começa. Se uma colônia de formigas perceber que formigas de outras espécies, ou até mesmo da mesma espécie, mas de outras colônias, querem invadir seu território ou comer da sua comida, essa ameaça será seguida por uma resposta rápida, que às vezes pode resultar em uma verdadeira batalha. Para isso, as colônias têm grupos separados de formigas soldados, que pertencem à classe das operárias e se especializaram na defesa. Os ataques vêm quase sempre das chamadas formigas nômades. A propósito, essas formigas guerreiras não têm medo nem de outros insetos, como por exemplo as abelhas. O melhor que elas fazem é ficar longe dos territórios desses conquistadores agressivos. Mas como esses insetos conseguem vencer as batalhas? Para isso, as formigas têm até dispositivos especiais, por exemplo, glândulas que secretam substâncias químicas tóxicas quando atacadas. Além disso, ao atacar, as formigas nômades geralmente agem de forma muito coesa. Enquanto umas lutam contra o inimigo cara a cara, outras cercam a vítima e começam a atacá-la, às vezes até arrancando seus membros. Isso parece até o roteiro de algum filme de ação sangrento. Tubarões e golfinhos. À primeira vista, é óbvio de quem devemos ter medo, dos golfinhos fofos e amigáveis ou dos tubarões com sede de sangue, mas a verdade é que os próprios tubarões têm medo dos golfinhos. Não acredita? Vamos explicar o porquê. Os golfinhos têm uma pele muito mais macia e um esqueleto móvel. Graças a isso, eles têm muito mais manobrabilidade e velocidade que seus rivais, cujo esqueleto está cheio de cartilagem. Outra coisa, dá só uma olhada nas suas caudas. Enquanto a barbatana vertical do tubarão limita significativamente seu movimento para cima e para baixo, a barbatana traseira horizontal do golfinho o ajuda a se mover rapidamente. As orcas, os animais mais perigosos da família dos golfinhos, até usam a sua cauda para acertar os tubarões nas costas, imobilizá-los e, bem, nem precisamos dizer o que acontece depois. Continuando. Você não vai acreditar, mas o focinho do golfinho tem ossos tão fortes e grossos que durante o ataque se transformam em uma verdadeira armadilha natural. Para atacar, os golfinhos se aproximam dos tubarões por baixo e batem na parte mole de sua barriga, o que pode levar a ferimentos internos sérios. A propósito, outra vantagem dos golfinhos é que eles quase sempre estão em bandos, enquanto os tubarões nadam sozinhos. E é claro, a principal vantagem dos golfinhos sobre os tubarões é sua inteligência. Usando suas incríveis habilidades de ecolocalização, essas criaturas rastreiam facilmente os movimentos de seus inimigos. Abelhas e vespas. Outro confronto sangrento no mundo dos insetos é a luta entre vespas e abelhas. Por exemplo, uma vespa mandarina é capaz de acabar com 4 dezenas de abelhas japonesas. As vespas constroem grandes ninhos a partir de celulose e a base de sua alimentação é o açúcar vegetal. Na natureza, suas fontes podem ser frutos podres, seiva de árvores e o fluido secretado por outros insetos. É por isso que as vespas gostam tanto de arruinar as colmeias de abelhas. Normalmente, defender a
apiários contra as vespas é algo feito pelos humanos que colocam armadilhas contra esses insetos perto das colmeias. No entanto, a subespécie japonesa de abelhas desenvolveu seu próprio mecanismo de controle de pragas. Quando uma vespa intrusa é encontrada, um grande grupo desses insetos gruda nela e começa a bater as asas rapidamente. Isso é uma armadilha mortal para as vespas, uma espécie de bola de calor que pode alcançar uma temperatura de 50 graus Celsius. Depois de algum tempo, o inimigo simplesmente morre por causa da alta temperatura. Suricate e pássaro drongos. E voltando a falar do Rei Leão, você provavelmente se lembra de como o Simba aprendeu a viver de acordo com as regras do Hakuna Matata e comer minhocas. Bem, na natureza, os suricates, essa é a raça do Timão, comem apenas insetos, lagartos, cobras, aranhas, escorpiões e coisas do tipo. Só existe um problema: em seu habitat existem pássaros que se alimentam das mesmas coisas, e eles estão dispostos a usar até mesmo as trapaças mais sujas em nome de uma boa refeição. Estamos falando do pássaro drongo, que é capaz de dar alarmes falsos. Os drongos astutos se aproveitam que os suricates têm medo de alguns predadores e assustam esses animais quando eles estão prestes a comer, roubando assim suas presas que ficam para trás quando eles fogem às pressas. Gatos e cachorros. E finalmente temos o clássico confronto entre cães e gatos, que pode ser visto em centenas de desenhos, filmes e livros. Desde a infância, nos acostumamos ao fato de que esses animais não se gostam. Mas será que isso é realmente verdade? Segundo os cientistas, as coisas não são bem assim. Na maioria das vezes, os mal-entendidos entre esses animais são causados por instintos de caça e problemas de comunicação. O que acontece é que, ao domesticar os primeiros cães, os humanos os ensinaram a caçar pequenos animais fofos. É por isso que, quando veem um gato, a primeira reação de qualquer cão é correr atrás dele. Por outro lado, a resposta natural do gato é de medo e proteção. No entanto, se um cão cresce na mesma casa que um gato desde a infância, ele deixa de vê-lo como uma presa em potencial e os dois passam a ser melhores amigos. Outro fator que pode causar irritação nos gatos é a maneira agitada que os cães interagem com outros. Acho que não precisamos nem explicar, não é mesmo? Para os gatos, esse comportamento parece no mínimo estranho. Além disso, os gatos estão acostumados a viverem sozinhos, enquanto os cães precisam de atenção constante e costumam viver em matilhas há séculos. No entanto, eles se adaptam a tudo. Mas se você decidir ter esses dois animais em sua casa, vai precisar dar um tempo para eles se adaptarem um ao outro.